Olá! Quem passou pelas ruas de Itajaí já deve ter percebido alguns prédios com iluminação especial, na cor azul. É o caso da reitoria da Univale e também da Câmara de Vereadores de Itajaí. Isso tem uma razão. Abril começou com a conscientização sobre o autismo. O azul é a cor do autismo. Aqui no estúdio eu vou conversar sobre esse assunto com a doutora Cristina Pozzi, que é neuropediatra, e também com a professora de psicologia do curso de psicologia da Univale, professora Marina Menezes. Obrigado pela presença de vocês. Então, abril começou com essa conscientização. O dia 2 de abril é o dia mundial, né, da conscientização do autismo, aqui em Itajaí também. Mas, doutora, o autismo aí é um transtorno aí que gera muitas dúvidas ainda, né? O que é esse transtorno aí que afeta tantas crianças aí? Nós estávamos conversando, você falou que mais ou menos no Brasil em torno de 2 milhões de pessoas, né, tem esse transtorno. Sim, a estatística americana, do CDC, fala em 1% da população portadores do transtorno do espectro do autismo, que é a nomenclatura utilizada desde o último ano. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do desenvolvimento que acomete a primeira infância, crianças, principalmente, né? E óbvio que ela vai evoluir para a fase adulta, com um envolvimento na área da comunicação, prejuízos na linguagem, prejuízos na interação e na reciprocidade social, e comportamentos repetitivos com interesses específicos, interesses restritos. Essas características elas vão se manifestando à medida que a criança cresce e que a demanda exige. Pode se apresentar com atraso na linguagem, com comportamentos de isolamento social, dificuldades na interação com os pares, muitas vezes problemas no aprendizado, comportamentos inadequados como birras. São esses os principais sinais. Como que o pai e a mãe começam a perceber, né? Como que se detecta isso até um ponto de levar aí para fazer o diagnóstico da criança? O que se fala muito, o que se estuda é basicamente o contato visual, que é algo pertinente ao ser humano. O contato visual, através disso, o bebê recém-nascido, ele já olha no olho e ele vai em busca disso. A criança com autismo, ela evita esse contato, ela vai olhar para outras partes do rosto, para a face, para o ombro. Isso é um sinal fino, mas que bem olhado você vai perceber. E através do olhar é que se aprendem as regras sociais. Se você está muitas vezes triste, bravo, alegre, esse contato faz com que você aprenda. E a criança com autismo, ela, por perder esse contato visual, por ela não manter e não buscar isso, ela vai fazendo conexões diferentes do que é esperado, do que está programado. E ela vai aprendendo comportamentos diferentes. Então, esse contato é um dado. Formas de brincar estereotipadas, que a gente chama, diferentes da maioria das outras crianças. Então, ao invés de brincar com o carrinho, fazer o barulho, ela vai brincar com uma parte do carrinho, com a roda. Ou ela vai passar um tempo olhando uma hélice girar, uma luz acender e apagar. Da mesma maneira, ela pode ter alterações sensoriais, por exemplo, hipersensibilidade ao ruído. Então, ela se incomoda com barulho, com cheiros. A alimentação, muitas vezes, é difícil porque ela não aceita determinados tipos de alimento. Da mesma maneira, os comportamentos de autonomia, eles vão, em alguns casos, porque é um espectro, mas em alguns casos eles vão se atrasando. E a linguagem, finalmente, que é uma linguagem que pode estar atrasada, uma linguagem monocórdica, muitas vezes monótona, rebuscada em alguns casos, naqueles casos que a inteligência está preservada e a linguagem está preservada, você tem características muito peculiares de uma linguagem. Dificuldades com metáforas. Então, como eu falei, por ser um espectro, você tem desde manifestações com muita gravidade, 60% a 70% cursam com retardo mental,
até formas em que o indivíduo tem uma inteligência preservada até acima da média, com uma linguagem ótima, interessantíssima, que acabam tendo uma certa independência na vida adulta, conseguem ir para a faculdade e algum emprego. Agora, a criança autista ela não tem uma aparência diferenciada como quem tem síndrome de Down, por exemplo? Exatamente, ela não está no fenótipo, ela não se manifesta pelo fenótipo. Em 30% dos casos do transtorno do espectro autismo, você pode ter uma síndrome associada. Por exemplo, a síndrome do X frágil, que é uma muito frequentemente relacionada ao autismo. Essa você vai ter uma característica fenotípica clássica, com características no rosto e no corpo, né? Mas, infelizmente, os demais você não tem uma característica típica. Acho que tem uma outra questão também que pode ajudar os pais a perceberem, né, um comportamento diferenciado, que a maioria das crianças busca o contato espontaneamente com outras crianças, né? A criança com autismo, muitas vezes, ela busca o isolamento, então isso é uma coisa que muitos pais ficam atentos, né? Tem várias crianças brincando e aquela criança está sozinha num canto, está isolada, mas não porque ela está sendo deixada de lado, é porque para ela não faz muito sentido estar com os outros, né? Essa interação aparentemente não a interessa, né? Então esse isolamento é também um comportamento que chama a atenção dos pais, né? Não ter iniciativa para propor uma brincadeira, né, para buscar o contato com outras crianças, é de fato um comportamento que os pais também podem identificar já desde muito cedo. Né? Sim. Da mesma forma, a criança não busca o pai para mostrar coisas, ele não tem o jogo de fantasia, faz de conta. Então são observações. Agora, professora, a partir esse é um transtorno, né, que exige especialistas múltiplos, né, psicólogos, neurocirurgiões, médicos, fisioterapeutas, né? Como é que a psicologia trabalha isso a partir do momento em que é diagnosticado esse transtorno, né? Trabalha primeiramente com os pais na aceitação desse transtorno, na aceitação de que o filho é um autista? Bom, então o psicólogo ele é um profissional que vai compor a equipe de profissionais que vão fazer essa avaliação. Então ele também participa desse momento da elaboração do diagnóstico com a sua área do saber, né? Que é a avaliação do comportamento, avaliação das capacidades cognitivas, as questões relacionadas à interação. E também, nesse momento do diagnóstico, se estabelece quais são as necessidades de trabalho, de estímulo, né, de desenvolvimento que essa criança precisa. E a partir disso, então, se faz todo o processo de orientação à família a respeito daquelas características, se propõe o apoio e o suporte, porque os pais, eles ficam muitas vezes impactados com o diagnóstico, eles vão procurar coisas na internet e assistem a vídeos e ficam imaginando, será que isso vai acontecer com meu filho, será que vai ser diferente? Então todas essas dúvidas muitas vezes mobiliza uma série de sentimentos bastante difíceis para essa família conseguir administrar. Então a psicologia ela tem essa função também de auxiliar a família a pensar quais as alternativas, quais as estratégias que podem ser tomadas ali naquele momento, né? E a gente tem diferentes momentos desse processo. O impacto do diagnóstico, né? As possibilidades de tratar. Então, às vezes, a criança está numa cidade ou numa região onde não tem um centro especializado com profissionais habilitados para atender. Então, essa criança vai perdendo as oportunidades de desenvolver habilidades que seriam muito necessárias para que ele pudesse melhorar na interação, na linguagem, no comportamento. E, sem dúvida, que essa equipe de profissionais ela precisa planejar suas ações em conjunto. Né? É preciso que fonoaudiólogo, pedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, neuropediatra pensem as estratégias que são importantes para cada criança, né? E para cada família. Não adianta eu propor um plano terapêutico
porque eu sei que não vai ter adesão da família. Eu preciso sensibilizar essa família para algumas mudanças de comportamento que eles precisam ter em casa. Né? Às vezes a criança já pode, por exemplo, usar o banheiro sozinha, mas os pais acham que é melhor colocar a fralda em função da facilidade que isso pode trazer para eles. E, na verdade, isso acaba, de uma certa forma, não ajudando essa criança a desenvolver a autonomia, que é uma coisa importante, né, para o próprio desenvolvimento dela. Agora, a gente ouve falar muito de que muitas famílias escondem essas crianças, né? E às vezes impedem até da criança ir para uma escola, né, fazer o tratamento. Isso precisa ter essa conscientização também, né? Inclusive no mês de abril, que é o mês da conscientização, é preciso também trabalhar essas questões, né? Exatamente. A gente acredita que quanto mais informação e mais a gente puder falar, discutir, debater sobre o tema, mais as pessoas vão se tornando empoderadas, né, e fortalecidas para buscar os serviços de saúde, para buscar as informações, as orientações. Como eu te disse, às vezes essa família está no impacto do diagnóstico, então ela está resistente ainda a buscar ajuda, ela imagina que vai acontecer um milagre e isso vai, né, se modificar. Então é preciso também ter esse espaço, né, para poder ir, de alguma certa forma, elaborando toda essa questão. Né? É impactante, mas só que tem saída, possibilidades. Né? Muitas possibilidades. Né? Se nós considerarmos que a primeira descrição data de 1942, são 70 anos aí de conhecimentos em autismo, mas não exatamente 70, porque por muito tempo ela não fazia parte da classificação das doenças. Então vamos colocar 3, 4 décadas de pesquisas, de diagnóstico. Então é tudo muito novo e os serviços estão se organizando, se preparando para o atendimento ideal. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto a conversar com a doutora Cristina e com a professora sobre a criação do Centro Especializado para Atendimento do Autista, que vai ser aqui na universidade. É um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje o nosso assunto é um assunto bastante importante e esclarecedor aí para pais e também para a sociedade. É sobre o autismo. O dia 2 de abril foi marcado para o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e aqui em Itajaí também. Vários prédios aqui da cidade foram iluminados e ainda estão sendo iluminados aí da cor azul, que é a cor do autismo. Eu converso aqui no estúdio com a neuropediatra Cristina Pozzi e também com a professora de psicologia da Univale, Marina Menezes. A Univale vai ser sediada aqui, o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, né? Para atender autistas e outros transtornos, né? Mas antes disso eu queria perguntar para a doutora, assim, como que é feito o tratamento, né? E se há progresso, né? Recentemente aí, por causa do Dia Mundial do Autismo, surgiu matérias aí de um rapaz, né, que chegou a fazer até o curso universitário, um autista, né? Como é que é esse tratamento? É clínico e terapêutico também? Sim, uma vez elaborado o diagnóstico, você vai observar as maiores dificuldades, lembrando que inteligência normal e linguagem preservada vão garantir a ele uma melhor evolução. Você mede prognóstico com base nesses dois itens, né? E o tratamento é clínico, multidisciplinar, como já foi comentado, procurando trabalhar as principais incapacidades e habilidades também de cada indivíduo. Não existe uma receita pronta, porque a variabilidade de manifestações é grande. É de indivíduo para indivíduo, né? E você não tem um pacote assim. E desses tantos, sabemos que um número, por ser o antigo Asperger, né, ele tem habilidades cognitivas e linguagem preservada, eles terão maior chance de atingir um maior grau de autonomia, de estudo e até de emprego, né? Isso vai se afunilando.
Algumas estatísticas falam em 30% de autistas que alcançam a autonomia e 10% de autistas que alcançam uma autonomia com faculdade e emprego mesmo. Uhum. Agora, se ele é autista, se ele for pai ou mãe, corre o risco da criança também nascer com transtorno? Sim, sabe-se que a causa é genética. Hoje já se fala nisso com tranquilidade, que até pouco tempo haviam várias teorias da mãe geladeira, né, essas questões emocionais e de vínculo, mas indubitavelmente a causa é genética pelos estudos que mostram em gêmeos e tudo mais. Até também pela essa frequência de outros transtornos genéticos associados ao autismo. Então, quando se fala em genética, o traço familiar existe. Muitas vezes você faz o diagnóstico na criança e o pai se identifica, nossa, mas eu sou assim. Talvez ele não seja autista, mas ele tenha traços de um isolamento, traços de sistematização, de fazer as coisas sempre da mesma maneira, numa rotina, ser mais introspectivo. Então, sim, o autismo é um quadro que tem maior incidência em determinadas famílias. Recentemente, no programa do Fantástico, o Drauzio Varela mesmo apresentou uma família com 3 autistas, de formas, de manifestações diversas, um mais grave, outro mais leve. Então, isso existe, sim. A gente acompanha vários casos de irmãos. Independe de gênero? Não, mais o sexo masculino tem uma prevalência bem maior, de 4 a 5 para uma menina. Agora, como é que vai funcionar esse centro especializado em reabilitação física e intelectual aqui na Univale? O SER, né, que é esse centro especializado em reabilitação física e intelectual, ele nasceu de uma parceria entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde Municipal e Estadual, com base no Plano Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência. E aí, dentro desse plano, que é o Viver Sem Limites, existe uma rede de cuidados de atenção às pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltiplas deficiências e ostomizados. E aí, essa rede de cuidados, ela tem como objetivo qualificar serviços de saúde da rede SUS que já prestem atendimento, né, a pessoas com deficiência e também que melhore essa articulação entre a rede de atenção básica, a urgência e emergência e também os serviços que podem estar favorecendo, né, os encaminhamentos desses pacientes para esse serviço especializado. Então, no Brasil todo existe implantação em torno de 45 desses centros, que vão variar. Alguns são centros de reabilitação para deficiente físico e visual, outros são para intelectual e auditivo. O nosso aqui de Itajaí, em Santa Catarina, existem 2, né, que estão sendo implantados. O nosso aqui da Univale, que é físico e intelectual, e o de Criciúma, que também é vinculado a uma universidade. Aqui, então, nós teremos o atendimento a pacientes com deficiências físicas e pacientes com deficiências intelectuais, mais especificamente os transtornos do espectro do autismo. Esses pacientes, eles serão encaminhados pelas secretarias dos municípios que fazem parte da ANFRE, né? Então, o nosso centro ele vai se limitar a atender a usuários que vivem nessas cidades. Então, as secretarias municipais farão os encaminhamentos, o paciente ele procura unidade básica de atenção à saúde da sua referência, né, próxima à sua residência. Essa unidade ela encaminha para a secretaria que vai fazer então todo o agendamento e encaminhamento desses pacientes aqui para o centro. No caso, o CAPS também? Em cidades que tem CAPS, não? Se for necessário a avaliação, porque o CAPS também possui uma equipe multiprofissional que também está habilitada para fazer a avaliação, né, desses pacientes. A ideia do centro é auxiliar no diagnóstico, fazer a orientação
né, até os próprios profissionais da atenção básica. Esses pacientes eles não vão ficar eternamente sendo atendidos aqui no centro, né? Existe uma previsão de atendimento de 200 pacientes que tenham deficiência física e 200 pacientes que tenham deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. E esses pacientes eles serão avaliados, serão elaboradas, né, as estratégias e as intervenções, e na medida que possível ele será novamente encaminhado para a sua unidade de saúde de referência, para que lá também essas estratégias possam ser aplicadas e a família também possa ser orientada, né, a fazer a manutenção, né, e o desenvolvimento das estratégias que o projeto terapêutico for organizar, né. São várias disciplinas, então, aqui que vão trabalhar, né? Sim. A psicologia, a fisioterapia, a medicina, fono, né? Terapia ocupacional e pedagogia. Assistência social. Nutrição. Enfermagem. Esse centro começa a funcionar a partir de quando? Então, ele está em processo de implantação, né? A equipe já está toda organizada e a gente está fazendo os ajustes necessários aí para poder prestar um bom atendimento para a população, assim que a gente conseguir, né, estruturar todas as áreas que precisam estar prontas. Então é só procurar a unidade de saúde do bairro mais próximo do município. Isso. Dos 11 municípios aí que compõem a associação, a ANFRA, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí e Sul, é isso? Isso. É interessante, acho, lembrar que pacientes que já têm definido o diagnóstico, que já estão em acompanhamento em outros serviços, né, que permaneçam, porque esse número 200 parece muito, mas não é muito, é pouco. Rapidamente esse número de vagas, né, deve ser preenchido. Então, que seja dado preferência para aqueles casos que não têm diagnóstico, que não têm acompanhamento até o momento e que precisam dessa avaliação. Ok, queria agradecer a presença de vocês, é muito importante, né, falar sobre isso, esclarecer também os pais, né, toda essa questão também de preparar a família, né, para que o filho tenha o maior conforto, a maior qualidade de vida possível em casa e também procure tratamento, procure aí esse serviço especializado, né? Ok, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado. O Painel Univale volta no próximo programa. Até lá.